Depois da trilogia Ed, Marcos e Bilão, eis aqui o quarto elemento, num total desespero e pedindo graça ao Senhor e muita misericórdia, amém? Mas é muito bom a gente poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus, esse assunto tremendo, fundamental, a graça de Deus. Se nós olharmos junto com o amor de Deus e com a misericórdia, são os três grandes benefícios que nós temos acesso todos os dias. O amor de Deus, porque nos ama, nos concede sua graça e nos concede a sua misericórdia todos os dias, amém? Graça, favor imerecido, presente fora de época. Sabe aquele presente que você ganha, mas você não merece? Eu vou dar um exemplo, mas é fictício, tá? É ficção, não se identifique com o que eu vou falar. Imagina aquela esposa que estourou o cartão de crédito do marido. Tranquilo, isso sempre acontece. Na mesma semana ela ralou o carro novo dele. Tranquilo, comum. Queimou o feijão 4 vezes. Maravilha de esposa. E para completar o serviço, faz mais de um mês que ela não comparece. Esse marido, talvez já mordendo o pé da mesa, nervoso, estressado, bravo, diante desse quadro terrível, ele resolve dar para ela aquele presente que ela sonhava, aquela joia de maior valor. Essa esposa não está merecendo nada, mas ele, porque a ama, mesmo não sendo aniversário, não sendo o dia dos namorados, não sendo aniversário de casamento, não sendo Natal, e mesmo ela fazendo tudo isso que ela fez, ele vai lá e fala: querida, isso aqui é para você, meu amor. É isso e muito mais que Deus nos faz, que Deus nos dá. A graça de Deus é algo que você e eu não merecemos e não entendemos, porque somos muito piores do que essa esposa, repito, que não existe. E eu poderia ter dado o exemplo ao contrário também, mas aí os caras iam me pegar na saída, então eu prefiro ficar como está. Amém? Efésios 2, 8 e 9, a graça de Deus, vamos lá. Talvez um dos versículos mais conhecidos que trata sobre a graça. E como eu vi que os três não usaram ele, eu falei: vou aproveitar e vou usar, né? Olha só o que diz. Todos aí, está aqui na tela. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Graça mais fé, igual salvação. Você e eu somos salvos pela graça do Senhor, mediante a fé. Nem a graça você tem, nem a fé você tem. Tudo isso é dado por Deus. Nós não temos em nós condições e capacidade alguma de adquirirmos por esforço próprio a salvação. Amém? Eu acho que está muito claro isso aqui. O apóstolo Paulo nos ensina, dizendo isso aqui lá em Efésios. Agora, isso introduzindo o assunto, o que eu gostaria de conversar com vocês nessa manhã, de nós vermos rapidamente, é a manifestação da graça na vida do homem Jesus, na vida de Jesus, enquanto esteve aqui vivendo no meio dessa humanidade. Vamos lá, a graça na vida de Jesus. Algumas pessoas tiveram o privilégio de terem algum tipo de experiência com Jesus, algum tipo de encontro com Jesus, e algumas foram agraciadas por Ele, tiveram essa experiência maravilhosa. E é isso que eu queria falar nessa manhã. João 8, de 1 a 11, a mulher
adúltera. Vamos lá, um texto um pouco longo, eu vou ler aqui, ó. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando-os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Amém? Os fariseus tentaram colocar Jesus numa encruzilhada, como se isso fosse possível, né? Ô Jesus, ó, essa mulher aqui foi pega em adultério, flagrante, não tem jeito, não tem desculpa. O Moisés, o nosso grande líder, o nosso grande libertador, o nosso legislador, ele falou que ela tem que ser apedrejada. E você, o que você fala? Quer dizer, os caras são muito safados, né? Quiseram colocar Jesus de frente, confrontando com Moisés, trombando com Moisés. E aí Jesus, com aquela pequena sabedoria que tinha, né? Ele deu aquela resposta que a gente sabe, ó, tranquilo. Quer apedrejar, apedreja, mas é o seguinte: só vai apedrejar quem não tiver pecado. Aí beleza, quem não tiver, manda a bala na pedra. E aí aqueles homens começaram a ser constrangidos pela própria consciência e foram indo embora. E aí sobra Jesus e a mulher, e aí acontece o que nós vimos. A graça de Deus, irmãos, ela nos coloca no mesmo nível. Todos nós somos pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A mulher adúltera não é mais pecadora do que os fariseus, ela não é mais pecadora do que aqueles homens que estavam com as pedras nas mãos. A graça nos mostra que você, que é uma boa pessoa, educada e de família, é tão pecador como aquele marginal lá, contra aquele traficante, contra aquele homem que mata, que rouba. Não existem níveis de pecado, todos nós somos pecadores e carecemos da mesma graça. E Jesus nos mostra aqui, que essa mulher, e que todos aqueles que estavam ali, estavam no mesmo nível. Amém? E outra coisa, a graça, ela não condena. Cadê teus acusadores? Não te condenaram? Não, nem eu tampouco. A graça te dá todos os dias uma nova oportunidade. Vá e não peques mais. Chan, vai e não peques mais. Quantas vezes Jesus fala isso para você? Fala comigo, todos os dias, essa graça vem sobre você, vem sobre a minha vida, porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós falamos o que não devemos, todos os dias pensamos o que não devemos, as nossas atitudes demonstram a nossa natureza pecaminosa, perdida e necessitada da graça de Deus. A graça não te condena, mas a graça te dá todos os dias uma nova chance. Vá e não peques mais. Amém? Quando você levanta de manhã, o Senhor está ali com a sua graça. Vá hoje e não peque. Mas se você pecar, está aqui de novo. Eu te dou de novo, eu derramo de novo. A graça é ilimitada. Amém?
enquanto ela estiver disponível. A mulher adúltera, primeira que é atingida por essa graça, por esse amor de Deus através de Jesus. Aí nós vamos para Lucas 23. Beleza, almoço cedo hoje, Arlindo. Tá na churrasqueira já? Lucas 23, 33 e 34, olha só. Momento da crucificação de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Jesus na cruz, dor, muita dor, sede, fome, fraqueza, o corpo pendurado, projetado para frente, os seus órgãos pressionados, a respiração prejudicada, falta de ar, uma situação terrível, fora tudo que ele tinha apanhado antes de ir para a cruz, aqueles pregos enormes nos seus pés, nas suas mãos. E Jesus tem a capacidade de se preocupar e de liberar graça para aqueles soldados, liberar graça para aqueles judeus que eram os que o levaram à morte, para os soldados que foram os que através de suas mãos o mataram. E Jesus naquele momento, como sempre, não se preocupa com ele mesmo, mas diz o seguinte: Pai, está vendo esse povo aqui, Pai? Está vendo esse pessoal que está me matando? Esses soldados, esses judeus, esse povo todo, eles fazem isso, Pai, porque eles não têm ideia do que estão fazendo. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Libera da tua graça a eles, para que eles tenham também essa oportunidade. Assim como a mulher adúltera merecia morrer, vamos deixar claro, porque a lei dizia que ela tinha que morrer, ela merecia a morte. Esses caras aqui não mereciam perdão, porque eles estavam matando o justo, o único justo, alguém que não poderia estar naquela cruz, um pecado imperdoável. Mas Jesus se comove, porque o amor, a graça e a misericórdia são três coisas que emanavam de Jesus. Jesus derramava dessa graça, desse amor, dessa misericórdia sobre todos, indistintamente, até sobre os seus inimigos, até sobre aqueles que estavam matando ele. Graça de Jesus liberada também para os inimigos. Amém? E aí no mesmo momento, um pouquinho para frente, olha só, Lucas 23, ele continua. Vocês pensam que ele parou por aí? Olha só, Lucas 23, 42 e 43, diz o seguinte: acrescentou Jesus, deixa eu me localizar aqui. Jesus continua na cruz, os dois ladrões ao seu lado. O que aconteceu? Um chega e fala: ô Jesus, você não é o Filho de Deus? Você não é o cara? Você não é o Todo-Poderoso? É o seguinte, sai daí e tira a gente dessa enrascada, meu. Faz aí a tua parte, você pode fazer isso. Você não é o Filho de Deus? Um falou isso. E o outro, que estava ali ao lado também crucificado: meu, você não tem temor de Deus? Será que você não entende que esse cara não fez nada para merecer isso? Nós estamos aqui por aquilo que fizemos, pela vida desgraçada que levamos, porque nós fomos ruins a vida toda, nós fizemos o mal, nós merecemos a morte, mas ele não. E aí, esse homem, que talvez tenha matado,
que talvez tenha roubado, que talvez tenha estuprado, que talvez tenha sequestrado. Nós não sabemos a história dele, nós não sabemos a infância que ele teve, nós não sabemos a família que ele teve, mas no último suspiro, no último momento de vida, ele entende quem estava ao seu lado, ele entende quem estava morrendo ao lado dele, e nesse momento de arrependimento, de lucidez, ele diz o seguinte para Jesus, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, lembra de mim, esse cara que não vale nada, esse cara que na vida só fez o mal, esse cara que na vida só prejudicou os outros. Mas Jesus, eu reconheço que você é diferente, eu reconheço que você tem autoridade, porque você tem um reino, e quando você vier no teu reino, lembra de mim, tem piedade, tem misericórdia de mim. Eu acho que foi a melhor morte que alguém pode ter tido na vida, foi essa aqui. Morreu crucificado ao lado de Jesus, morreu ao lado daquele que tinha todo o poder, e que estava ali mesmo na cruz, liberando mais uma vez a sua graça, o seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia. Jesus não perguntou para ele: quantos você matou? Quantos você estuprou? Quantos você sequestrou? Jesus não quis saber disso. O que interessa para Jesus é a atitude, é o arrependimento, é o reconhecimento, é entendermos quem Ele é entendermos com quem estamos falando. O que você fez não importa. Ele libera graça, libera perdão e salvação para uma pessoa terrível, para o último que talvez você pudesse imaginar. E eu vou dizer uma coisa: esse cara já está garantido, ele vai estar lá te esperando. Nós ainda estamos caminhando, mas ele, por uma atitude de fé, de arrependimento, recebe de Jesus a garantia da salvação. Hoje estarás comigo no paraíso. Aí tem as interpretações. O importante é saber que ele está salvo, o importante é saber que ele vai estar lá, e que nós vamos encontrá-lo. Amém? A graça inclui, a graça está à disposição de todos, não importa quem seja, não importa o que já fez, não importa o tamanho do pecado, é graça, é de graça, é presente, é favor imerecido. Amém? E aí, nossa, já estou acabando. Que isso, rapaz? Mas não tem jeito, não consigo. Eu tento enrolar um pouco para dar um tempinho a mais, mas não adianta. Meu Deus, olha só. Vamos lá no meu de sempre, que eu tenho um aqui que está em todas as pregações minhas. Vai lá para o Lucas 19, de 5 a 10. Lucas 19, de 5 a 10. Esse é um cara que eu sou fã dele, dessa história. E essa história ela traz muitos ensinamentos para a gente. Todos conhecemos, né? Vimos até agora, vamos lembrar. A graça liberada à mulher adúltera. Qual o pecado? Adultério. A graça liberada aos caras que mataram Jesus. Graça liberada aos inimigos de Jesus. Graça liberada a um ladrão, a um malfeitor, a um bandido, alguém que fez coisas terríveis. Mas vou dizer uma coisa: esse último aqui para mim é o pior.
É o mais difícil de liberar a graça, eu acho, sinceramente. É o Zaqueu. Porque parece que é uma coisa meio atual, né, o Zaqueu. Parece que a gente identifica o Zaqueu. Então, parece que a gente identifica ele com umas pessoas que estão por aí, né, no nosso país. E aí parece que a gente tem mais raiva desse povo, né? É mais fácil às vezes perdoar um ladrão do que você perdoar um corrupto. Porque o corrupto, o político, é aquele cara que teve uma grande oportunidade de estar ali fazendo bem, tem inteligência, tem formação, tem condições, e vai lá e faz tudo errado, e usa o teu dinheiro e o meu para coisas voltadas para ele. E isso nos revolta, e a gente fica nervoso, e a gente fala assim: ai meu Deus, tomara que aquele cara não se arrependa, porque ele vai para o inferno. Porque já pensou se ele se arrepender? Aí ele vai ser salvo, aí a graça vai estar sobre ele. Não é possível. Imagina você ir para o céu e encontrar o, como é que chama o gordinho? Gedel? O homem das malas, como é que chama? Gedel? Chega lá no céu, está o Gedel lá na porta te esperando. Oh meu Deus, que tristeza, quer dizer, oh Senhor, que alegria, foi salvo, que bom, graça de Deus é maravilhosa, né? Mas que, se a gente pensar na carne, você não quer, né? Inclusive o Gedel, tem um irmão aqui que parece muito com ele, assim, o biotipinho, mas depois eu falo quem que é. Tem o biotipinho do Gedel, já percebeu? Pensa que você vai saber quem que é. Um que tem um papinho meio gordinho, assim, um papinho assim, sabe quem que é? Vamos lá, gente, vamos voltar aqui, vai. Olha só, vamos ler aqui do 5 ao 10. Quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus estava entrando em Jericó, uma grande multidão com ele, e o Zaqueu tentou ver Jesus, não conseguiu, subiu na árvore, a gente sabe da história, e aí fala aqui o seguinte, ó: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem era Zaqueu? Publicano, chefe dos coletores de impostos, judeu trabalhando para os romanos, uma pessoa odiada, uma pessoa mal vista, e uma pessoa que tinha um ganho de vida ilícito. Ele era muito rico, porque ele se aproveitava do seu tipo de trabalho, ele levava por fora, tinha as propinas ali, tinha as taxas a mais que se cobrava. Ele era uma pessoa que tirava proveito de uma situação para benefício. Ele era um homem preso ao dinheiro, ele amava o dinheiro, ele vivia pelo dinheiro, vivia pelo que tinha, pelas posses, e desfrutava disso. Por isso o povo de Jericó não podia nem ver o Zaqueu pintado. E naquele dia que ele tentou ver Jesus e não conseguiu, ele teve que subir numa árvore. A gente não sabe o que motivou o Zaqueu a querer ver Jesus. Curiosidade, a fama de Jesus que se espalhava. Ele quis, tanto quis que se esforçou e venceu uma situação difícil para poder vê-lo. E aí nós chegamos no versículo 5. Jesus chega, Jesus estava cercado por muita gente, entre aspas, boa, judeus ali, fariseus, pessoas ali da cidade, pessoas respeitadas na cidade, mas Jesus sempre surpreende, Jesus sempre agia fora do protocolo, Jesus sempre fazia o que as pessoas não esperavam dele. Talvez Jesus, o normal aqui seria ele ir almoçar na casa do prefeito, ele ir na casa de algum homem importante da cidade, com seus discípulos para uma refeição, seria o mais lógico. Mas ele resolve
parar embaixo daquela abençoada árvore, bendita árvore, e olhar para cima, e chamar o último daquela multidão, o excluído, o odiado, o rejeitado, o corrupto, o salafrário, o sem vergonha do Zaqueu. Zaqueu, desce rápido, é hoje, rapaz, eu vou lá para a tua casa, é hoje que a coisa vai mudar. É hoje que o reino chega, é hoje que a graça te atinge, é hoje que a tua vida é transformada, Zaqueu. Nunca mais você vai ser o mesmo, porque você vai perceber que a graça de Deus na tua vida é melhor do que qualquer mala com milhões, é melhor do que qualquer quantia, é melhor do que qualquer viagem, é melhor do que qualquer paraíso fiscal. É a graça de Deus sobre a tua vida que chega hoje, amém? A graça, uma coisa que eu aprendo com Zaqueu, ela é para ser recebida com pressa e com alegria. A graça é para agora, é para hoje. Irmão, vai batizar, eu estou esperando, eu tenho que parar de fumar. Para com isso, a graça um dia vai se fechar, a oportunidade vai cessar. Zaqueu não perdeu tempo, ele desceu correndo, ele não perguntou nada para ninguém, ele nem avisou a mulher dele, ele desceu correndo, porque ele sabia que algo ia acontecer, ele sabia que Jesus estava indo para a sua casa, que a sua vida nunca mais seria a mesma, e ele abre a sua casa, recebe Jesus com alegria. Jesus chega, a Bíblia não fala o que eles conversaram, mas ele recebe Jesus com alegria. Tem gente que parece que vem para a igreja, parece que vem para o cemitério. Onde você vai, irmão? Vou na igreja hoje. Eu estou meio cansado, mas eu vou. Tadinho, Jesus está precisando que eu vá, eu vou na igreja. Um peso, uma coisa triste, o que é isso? É alegria, é presteza, é rapidez, não é para amanhã, é para hoje. Nós temos que receber isso todos os dias. E aí esse homem, depois de algumas horas de conversa com Jesus, simplesmente, eu dou, Senhor Jesus, eu dou metade de tudo que eu tenho para os pobres, e aqueles que eu prejudiquei, seguindo a lei, eu restituo 4 vezes. Isso é conversão, isso é arrependimento sincero, é arrependimento prático, não é da boca para fora, porque mexeu no bolso dele, mexeu naquilo que era mais precioso, naquilo que tinha mais valor, o bolso, o dinheiro, os bens materiais. Ele abre mão, porque ele percebe que o verdadeiro tesouro estava ali na sua casa, de frente para ele. E ele resolve aproveitar, talvez a última chance, a única chance da sua vida. Amém? A graça deve ser recebida com pressa, com alegria e com arrependimento. Amém? Zaqueu usufrui de tudo isso, se arrepende, se levanta, demonstra isso. E aí Jesus fala o seguinte: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Queridos, a graça de Deus, ela inclui, a graça de Deus é para todos, a graça de Deus está disponível, a graça de Deus está na pessoa de Jesus. Ele é a expressão da graça, Ele é a expressão do amor de Deus, e nós temos que entender o valor que isso tem. Um corrupto como esse tem uma atitude muito melhor às vezes do que um crente, do que um religioso, porque nós nos acostumamos com a graça,
nós nos acostumamos com a misericórdia, nós nos acostumamos com o amor de Deus, e nós vivemos como se essas coisas, Deus me ama mesmo, Deus é gracioso comigo, Deus tem misericórdia de mim todo dia. Nos tornamos religiosos, acomodados, acostumados. Muitas vezes estamos vindo para uma reunião como essa, como mais uma reunião, como mais um compromisso, como mais uma obrigação. Será que quando a gente vem aqui, ou lá no teu grupo, ou na tua congregação, será que você vai ali? Será que eu vou realmente entendendo o que eu vou fazer? Entendendo o que representa esse momento? Entendendo quem eu vou cultuar? Entendendo quem eu vou dar graças? Quem eu vou agradecer? Quem eu vou elevar o nome? Às vezes nós temos dificuldade para louvar, para cantar, para receber a palavra. Por quê? Porque a tendência é nós nos acostumarmos, entrarmos numa rotina, nos tornarmos religiosos, nos tornarmos crentes evangélicos. Misericórdia, eu não sou crente evangélico não, para com isso. Eu estou tentando ser um discípulo de Jesus, está difícil, estou dando trabalho para Ele, mas estou tentando ser um cristão. Amém? A graça alcança todos aqueles que se dispõem, todos aqueles que a recebem, todos aqueles que abrem o seu coração, todos aqueles que estão disponíveis. A mulher adúltera, adultério, pecado terrível. Os caras que mataram Jesus, pecado terrível. O bandido da cruz, pecador terrível. Zaqueu, terrível. Cara que rouba o dinheiro público, isso é terrível. Nós não queremos perdoar. E olha uma coisa interessante aqui no Zaqueu, que eu lembrei agora. Quando Jesus vai para a casa dele, o que a multidão faz? O que o povo começa a comentar? Fala, gente. Fala, Soninha. Os caras falam assim: tanta gente boa, ele vai para a casa daqueles sem vergonha. Gente, a graça de Deus nos escandaliza, a graça nos choca, a graça nos faz ficarmos de boca aberta. Poxa, mas ele, na casa dele, Jesus foi lá com ele, logo com ele. A graça nos choca, porque o amor de Deus é exatamente para aqueles que você jamais imagina, para aqueles que você acha que nunca vão ser alcançados, para aquele que você acha que não tem jeito, que não tem salvação, que não tem esperança, por tudo que já fez, pela vida que leva. Mas essa graça é para ele, e é para você e para mim. Amém? Porque nós temos a mania de acharmos que, mas eu sempre fui um bom filho, educado, na escola sempre A, B, mas de vez em quando um C. Eu nem sei se tem A, B e C ainda, não tem mais, né? Nossa, 10, 8, um 6 de vez em quando, bom aluno, filho obediente, bacana, namorado, quando tinha namorado era um cara fiel, não bebia, não traía, uma maravilha. Nós temos a mania de acharmos que somos bons, mas eu vou dizer uma coisa para você, e também vou falar, para quem? Nós somos tão ruins quanto a mulher adúltera, tão ruins quanto os caras que mataram Jesus, tão ruins quanto o bandido da cruz, tão ruins quanto o Zaqueu, tão ruins quanto o Gedel, tão ruins quanto aqueles caras todos do Lava Jato. Ruins, pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A graça me constrange a eu olhar para dentro e ver quem eu sou, a olhar para as minhas entranhas, para ver o que tem de bom lá dentro, e eu concluo que não tem nada de bom. Eu concluo que a minha vontade sempre é fazer a minha vontade,
A minha vontade sempre é satisfazer o meu ego, é satisfazer a minha carne, é desfrutar das coisas que me agradam. A minha vontade sempre é estar com aquele irmão que eu gosto e não estar com aquele que eu não gosto. É estar com o mais legal e deixar o mais chato de lado. A minha vontade não é visitar o que está precisando, mas é ficar em casa vendo televisão. Essa é a minha vontade. Eu sou assim, você também, nós somos assim. Por isso, se você voltar para o primeiro versículo, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de nós, não vem, não tem como, é dom de Deus, para que você e eu não nos gloriemos, para que nós não passemos a achar que somos salvos porque frequentamos a CMC. Olha como eu sou bom, eu vou no culto de manhã, vou no culto da congregação à noite, vou na reunião de oração, tem discipulado, grupo caseiro, visita os doentes, uma maravilha. Você não é salvo por isso, eu também não. Nós não somos salvos porque somos bons, nós somos salvos porque um dia reconhecemos que somos ruins, que somos pecadores, que somos dependentes da graça, entendemos quem somos, entendemos quem é o Senhor, entendemos o que Ele fez por nós. Ele fez tudo e nós não fizemos nada, amém? Ele fez tudo. Sei, Pai, está consumado, a obra que eu tinha que fazer eu já fiz, agora depende deles, Pai. A fé o Senhor já deu, a graça já foi derramada, depende deles, depende da atitude, depende do quebrantamento, depende do arrependimento, depende do desejo de mudar. Queridos, a igreja passa por um momento difícil. Quando eu falo a igreja, eu estou falando, não é a missão. Nós sentimos o amor se esfriar e a Bíblia fala sobre isso. Nós sentimos a falta de comprometimento, nós sentimos a frieza, nós sentimos a indiferença. Nós que estamos aqui hoje, Deus está nos chamando para mudar isso. Deus está nos chamando para começar algo novo, para que a gente possa realmente buscar esse Deus, realmente nos abrirmos para Ele, realmente desfrutarmos dessa graça e transmitirmos isso a outros, e inflamarmos e criarmos um ambiente favorável, para que o Espírito de Deus se manifeste, para que o Espírito de Deus seja derramado, para que haja um mover, para que haja um agir de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos mais ficarmos na nossa rotina do dia a dia, de reunião em reunião. Nós temos que ir além, nós temos que ver o que Deus quer de nós. E hoje o nosso desafio é que nós sejamos hoje agentes da graça de Deus, amém? Nós sejamos agentes da graça de Deus, nós saímos daqui derramando essa graça, oferecendo essa graça, mostrando essa graça, através das nossas vidas, amando, porque nós não temos que sair daí para julgar as pessoas, nós temos que sair para derramar graça, para derramar salvação, para derramar esperança, para mostrar que ainda tem jeito, para mostrar que ainda dá. Mas nós não sabemos até quando que vai ter jeito, nós não sabemos até quando que vai dar, porque a janela, a porta da graça um dia vai se fechar. Nós vamos morrer, quando eu morrer acabou para mim, e quando Jesus voltar também. E aí, o que nós vamos fazer? Jesus nos deixou o exemplo, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso inspirador, um homem que viveu para o seu próximo, um homem que viveu focado em uma missão, um homem que em momento algum se desvia do seu destino, sempre focado em Jerusalém, sempre focado em chegar à cruz, sempre pensando em você, sempre pensando em nós, sempre movido pela graça e misericórdia e amor. Para quê? Para que nós estivéssemos aqui hoje, para que nós fôssemos atingidos por essa graça. Por isso eu digo para você, você que já recebeu essa graça, você que tem desfrutado disso,
Você que já está lá garantido junto com o ladrão da cruz, com o Zaqueu. O Zaqueu eu não sei como é que foi a vida dele depois. Não dá para falar se ele foi. Não, acho que ele não foi. Ah não, o Zaqueu também. Ô louco, Jesus falou que ele foi salvo. Você que vai trombar lá com o Zaqueu, com o ladrão da cruz, e com gente muito pior que eles, mas está salvo. Continua isso. Leva isso. Sejamos agentes da graça. Não sejamos agentes do juízo. Deus não te chamou para apontar o dedo para ninguém. Deus não te chamou para julgar ninguém. Deus não te chamou para falar, esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Isso é com Ele. A única coisa que nós temos que fazer é derramarmos amor, é derramarmos graça, é derramarmos misericórdia, é estarmos junto com as pessoas, para que elas possam também ter essa oportunidade, essa bênção de serem atingidas, de receberem o presente fora de época, favor imerecido, prêmio quando você não fez nada para ganhar esse prêmio. Nós somos esses agentes. E se você que está aqui ainda não recebeu essa graça, faça como Zaqueu. Desce logo dessa árvore, rapaz. Desce correndo, vai para a tua casa, abre a porta e recebe a graça de Deus com alegria. Recebe a graça de Deus com alegria. Faz festa, porque é motivo de festa, é motivo de alegria. Jesus nas nossas vidas é o presente, é o maior presente, é o presente que o Pai nos deu, porque a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que nos deu Jesus. Jesus, presente de Deus hoje, presente de Deus na tua vida, na minha vida, presente de Deus que nós não merecemos. Pega esse presente, mas não guarda ele no armário, desembrulha, vê o que tem dentro, usa, usufrui, desfruta do presente. Quando você ganha um presente, você faz o quê? Ah, obrigado. Abre o presente, pô. Olha, agradece o que tem dentro. A graça de Deus é presente nas nossas vidas, que nós possamos desfrutar desse presente, mas também que nós não sejamos egoístas, mas estejamos dispostos a levarmos também a outros esse presente, a graça de Deus, favor imerecido, a graça de Deus a todos aqueles que creem e a todos aqueles que se arrependem. Que assim seja, meu irmão, na tua vida e na minha vida, para a glória de Deus. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.